Bora falar um pouco da parte 2 do radar de ações, que dessa vez tem um formato diferente. Vamos falar quem saiu ganhando após os resultados do segundo trimestre de 2025, referente a cada um dos setores, e vamos falar de proventos de cada uma dessas empresas. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, na parte 1 desse vídeo, eu falei sobre bancos e seguradora, citei uma ação de cada um desses setores que saiu ganhando. E nessa parte 2 do vídeo, quero falar de uma petroleira e também falar de uma ação do setor de energia que hoje eu acredito que esteja em bons preços. E a última ação, a terceira e última ação, eu quero falar de uma ação fora do radar que tem sido pouco comentada e muitas vezes vai surpreender vocês. E não é novidade para ninguém que eu tenho ficado de olho na PetroRecôncavo. Ela fez o seu IPO em 2021 e desde então caiu cerca de 21% na cotação e desde as suas máximas em meados do final de 2022 já caiu cerca de 65% na cotação, hoje estando ao preço de 12,77. E para a gente entender um pouco da PetroRecôncavo, ela atua onshore, ou seja, em terra. Então, diferentemente da Petrobras, que normalmente atua no litoral brasileiro, a PetroRecôncavo atua em terra e ela detém dois ativos, o ativo Potiguar, que são 31 concessões, 29 operadas com 3 blocos exploratórios e 364 poços produzidos, e também o ativo Bahia, que detém 26 concessões operadas, 5 blocos e 351 blocos produzindo. A PetroRecôncavo detém 183 milhões de barris em reservas 2Ps, um EBITDA de 1,6 bilhão, 1 bilhão de geração de caixa livre e 806 milhões de dividendos em 2024. Então, aparentemente, a PetroRecôncavo tem pago cerca de 80% de payout da geração de caixa livre em proventos. E um ponto positivo da PetroRecôncavo é a melhoria dos ativos que ela consegue fazer para gerar mais valor aos seus acionistas. Percebam nessa produção do polo de remanso em número de barris por dia. Até fevereiro dos anos 2000, ela estava nas mãos da Petrobras e a produção vinha caindo com o passar do tempo e havia uma estimativa dela se finalizar praticamente em meados de 2019, mas assim que a PetroRecôncavo deteve a sua licitação, ela conseguiu aumentar a produção logo de cara e manteve esse alto índice até agora, até meados dos anos 2000. Então, com essa recuperação, com diversas manutenções, a PetroRecôncavo consegue ter uma recuperação muito sólida dos seus ativos. E falando um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025, uma receita líquida de 806 milhões, que foi uma queda tanto olhando o segundo TRI de 2024 quanto olhando o primeiro TRI de 2025. Porém, a gente tem que ter cautela a fazer essa análise, porque nesse mesmo período o preço do petróleo saiu em 2024 de 85 dólares o barril para atualmente em 67,8. Isso foi uma queda de mais de 20%. A própria PetroRecôncavo já destaca que, olhando tri por tri, o preço do petróleo e o preço do dólar foi desvalorizado em 10% e 3% respectivamente, porém a PetroRecôncavo conseguiu fazer a venda de 21,8 mil barris que encontravam-se em estoque e o aumento da eficiência e aproveitamento do gás natural no Rio Grande do Norte. Consequentemente, conseguiu ter essa certa estabilidade na receita líquida. Outro ponto é o preço de proteção. Hoje é um ponto muito positivo que 50% da produção da PetroRecôncavo, contando petróleo e gás, é protegida, e desses 50%, 25% da produção de petróleo é protegida, enquanto 88% da produção de gás natural é protegida por preço fixo. Porém, o gás natural normalmente tem preços um pouco mais estáveis do que o preço de petróleo. Outro ponto que eu acho positivo é uma certa diversificação que detém na receita da PetroRecôncavo, onde 40% da receita líquida vem de gás natural e 60% da receita líquida de petróleo, e conforme eu havia falado, a receita de gás natural é um pouco mais previsível. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje há uma previsão de lucro na casa dos 550 milhões para a PetroRecôncavo, porém eu sempre sou um pouco mais conservador, na casa dos 520 milhões, que seria um PL de 7,22,
E se a PetroRecôncavo manter esse alto payout de cerca de 80% a 85%, poderia pagar um dividend yield bruto na casa dos 11,7%, o que daria um dividend yield líquido na casa dos 10,5%. Detém uma dívida 100% controlada de apenas 0,78%, e hoje a PetroRecôncavo teria uma rentabilidade de IPCA mais 8%. Então, para mim, esse foi o destaque das petroleiras. Agora, falando do setor de energia, queria dar um certo destaque para a CEMIG e para a gente entender um pouco da estrutura acionária da CEMIG. Do total de ações, 63% encontra-se nas mãos dos acionistas, enquanto 17,04% no estado de Minas Gerais. Percebam que o FIA Dinâmica Energia, que é o fundo do José Abdala, detém mais de 16,1% das ações, enquanto 3,7% das ações encontram-se nas mãos do BNDES. E hoje, só a fator de curiosidade, o FIA Dinâmica deve ter recebido em 2024 dividendos nas casas dos 637 milhões. Outro ponto que às vezes vocês se perguntam, se o estado de Minas Gerais detém apenas 17% das ações, como que ele tem maioridade, como que ele faz a votação, como que o pessoal fala que essa é uma empresa estatal? É porque você tem que dar uma olhada para as ações ordinárias, ou seja, as ações que detêm direito a voto. E nesse ponto o Estado mantém ainda mais de 50% das ações. Outro ponto é uma política de provento de 50% de payout e ainda um dividendo mínimo às ações preferenciais de 50 centavos por ação, que na cotação atual já daria um ótimo provento na casa dos 4,8%. Então esse já seria um provento praticamente garantido. E a CEMIG tem conseguido resultados muito fortes e consistentes. O EBITDA aumentou de 3,7 bilhões em 2018 para 11,2 bilhões em 2024, uma alta de mais de 3 vezes no período, e o lucro também acompanhou, saindo de 1,7 bilhão em 2019 para 7,1 bilhões em 2024. Apenas um detalhe, em 2024 houveram a venda de alguns ativos, então esse lucro líquido recorrente não seria de 7 bilhões, mas em torno de 4,7 bi, então seria mais ou menos nessa faixa de lucro líquido, o que provavelmente vai acontecer para 2025, um lucro líquido na casa entre 4,5 e 5 bilhões. E um ponto que eu vejo poucos influenciadores falando por aí é o resultado de equivalência patrimonial da CEMIG. Para quem não sabe, a CEMIG hoje detém 21,6% das ações totais da Taesa. Então, apenas para o segundo TRI de 2024, adicionou um valor econômico de 55 milhões e um destaque negativo pela concessão de Belo Monte, que teve uma variação de equivalência patrimonial negativa em 14 milhões, totalizando um positivo de 38 milhões na demonstração de resultados da empresa. E a CEMIG vem aumentando seus investimentos de uma forma crescente. Desde 2018, aumentou seus investimentos em mais de 6 vezes, e a própria CEMIG destaca que houve mais de 20 bilhões investidos entre 2018 e 2024. E apenas comparando o primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2025, uma alta de 12,6% nos investimentos. E para 2025 completo, a CEMIG pretende investir 6,3 bilhões. E como a CEMIG já investiu 2,7 bi para o primeiro semestre de 2025, a expectativa é de um investimento ainda maior para o segundo semestre, de cerca de 3,6 bilhões. E os acionistas da CEMIG têm que ficar de olho nisso, porque, consequentemente, pode diminuir um pouco a margem para poder pagar dividendos. E só a título de curiosidade, realmente a maior parte dos investimentos, cerca de 60%, são direcionados à distribuição, que é o ponto que mais gera receita para a companhia. Porém, tem que ter muita cautela, porque a CEMIG tem feito vários investimentos, mas os investimentos feitos também têm gerado resultados. Então, não está investindo por investir. Percebam que desde 2018, em que a CEMIG começou essa alta expansão nos seus investimentos, os resultados melhoraram de uma forma muito brusca. Realmente foram investimentos bem feitos. Então, saiu da casa dos 20 bi de receita, chegando para os últimos 12 meses na casa dos 40 bilhões. Então a CEMIG tem feito um ótimo trabalho nisso, e não é o investir por investir, é o investimento que tem gerado resultado para os acionistas.
E como eu havia falado, esse lucro líquido de 2024 foi inflado, então quem olha esse PL de 4,4 nos sites de investimentos acredita que a CEMIG está subvalorizada, mas o PL projetado hoje é cerca de 7,4, o que estaria 16% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e eu prevejo um lucro líquido na casa dos 4,2 bilhões, com 55% de payout. A CEMIG ainda poderia pagar cerca de 7,4% em proventos, e hoje a CEMIG teria uma rentabilidade de cerca de IPCA mais 11,6%. E a última ação que entrou no meu radar de forma mais forte recentemente é a MAHLE Metal Leve. E para quem não conhece a empresa, ela tem mais de 100 anos. Ela foi fundada em 1920, o Grupo MAHLE, e em 1951 ela desembarcou aqui no Brasil, porque ela é uma empresa alemã. E em 1996 foi feita a aquisição da Metal Leve, então ela passou a se chamar MAHLE Metal Leve. Em 2011 ela foi listada no Novo Mercado, porém a MAHLE já é registrada na Bolsa Brasileira desde 1977, realmente há muito tempo, e eu gosto de empresas centenárias assim, porque elas já têm uma certa casca, já passaram por diversos problemas e sempre conseguiram se reerguer. E olhando apenas para 2025, enquanto a Bolsa tem subido mais de 13%, a MAHLE subiu apenas 3,5% e desde as suas máximas ela já caiu cerca de 16%. Então, de tempos em tempos, o mercado bate na cotação dessa empresa e pode se formar boas oportunidades de entrada. E hoje a MAHLE tem 6 instalações no Brasil, 2 instalações na Argentina e uma na cidade do Panamá. E falando dos destaques do segundo trimestre de 2025, no primeiro semestre 27,5% de margem bruta, 2,6 bilhões em faturamento e uma margem EBITDA de 18,9%. E um inscrito me perguntou se poderia haver um certo impacto do tarifaço dos Estados Unidos na MAHLE Metal Leve, porém hoje apenas 11% da receita vem dos Estados Unidos, então não acredito que o impacto seja tão forte assim na MAHLE. Pode ter um impacto pontual, porém eu não acredito que seja um impacto que a receita vai cair de forma brusca. Agora falando um pouco da receita líquida, que cresceu olhando semestre a semestre em 26,1%, saindo de 2 bilhões para 2,6 bilhões. Porém, a MAHLE fez 2 aquisições no quarto trimestre de 2024, da MAHLE Compressores do Brasil e da MAHLE Aftermarket Thermal. Então, a comparação semestre a semestre acaba ficando prejudicada, porque nos primeiros semestres não havia essas aquisições, não estavam computadas. Então, excluindo essas 2 aquisições, a MAHLE teria uma receita líquida de 2,2 bilhões. Então, a alta não teria sido tão expressiva assim, de 26%. Porém, a gente já consegue ver que essas 2 aquisições têm gerado receita para a empresa. Outro ponto é a ótima gestão de caixa que a empresa faz. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre fico de olho nesses pontos, principalmente na alavancagem. Percebam que olhando semestre a semestre, a MAHLE saiu de um prejuízo de 38 milhões no primeiro semestre de 2024 para 29 milhões no primeiro semestre de 2025. Principalmente impactado de uma forma positiva pela variação cambial líquida e resultado com derivativos. Então hoje a MAHLE detém dívida em moeda estrangeira e isso impactou positivamente a empresa. E a MAHLE conseguiu aumentar o seu caixa, saindo de 208 milhões para 382 milhões. Diminuiu seus financiamentos tanto de curto quanto de longo prazo. Consequentemente, isso melhorou a sua posição líquida, saindo de 1,1 bilhão negativo para 652 milhões, e isso diminuiu sua alavancagem, que já era confortável em 1,1 e agora para 0,6. Então esse é um endividamento muito tranquilo, porque em apenas 7 meses de geração de caixa, a MAHLE já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E falando um pouco sobre a minha planilha pessoal, eu acredito que a MAHLE deve lucrar na casa dos 550 milhões para 2025, que seria um PL de 6,7,
quase 50% abaixo da média dos últimos 10 anos, e com um payout de 65%, pagaria um dividendo na casa dos 9,6%. Porém, esse é um payout um pouco mais conservador, principalmente porque a MAHLE está diminuindo seu endividamento, é uma empresa bem conservadora, porque normalmente a MAHLE tem um payout maior, cerca de 90%, e se a MAHLE se animasse e voltasse a pagar esse payout para os próximos anos, poderia haver um dividendo na casa dos 13%. Porém, dentro da nossa projeção conservadora, a MAHLE teria uma rentabilidade impressionante de IPCA mais 17% ao ano. E a MAHLE tem feito um ótimo trabalho, conseguiu crescer os seus lucros, conseguiu crescer a sua receita e aparentemente tem se formado um certo gap entre a cotação e o resultado. Percebam que o resultado aumentou de uma forma muito brusca, principalmente olhando de 2020 para cá, enquanto a cotação não acompanhou. Consequentemente, se forma esse gap, que pode ser uma assimetria que vem se formando para gerar uma boa oportunidade de entrada. E apesar da cotação ter aumentado de uma forma brusca, olhando em 2018, saindo dos R$ 8,00 para atualmente dos R$ 27,00, percebam que o indicador de preço sobre lucro só diminuiu, justamente porque o lucro da MAHLE cresceu de forma mais acelerada do que a cotação. Então esse indicador acaba ficando para trás. E olhando nos últimos 20 anos, hoje seria o menor indicador de preço sobre lucro da empresa. Mas me conta aqui, pessoal, das 3 empresas que eu citei, qual que você tem no portfólio? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.